sejam bem-vindos ao Fórum. No programa desta semana, vamos discutir a legislação que regulamenta a atividade garimpeira de mineração manual autorizada pela Constituição. A atividade é cercada de polêmica. Quais os crimes mais comuns nesse tipo específico de mineração? Como resolver os problemas com o mercado clandestino de pedras preciosas e metais no país? O Dr. Cássio Ribeiro, advogado especialista em direito minerário e pesquisador da UNB, e o coordenador de ordenamento de extração mineral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Ricardo Paraíba, estão conosco para nos ajudar a entender melhor o tema. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça que fala um pouco mais sobre o assunto. Acompanhe. Prática comum desde os tempos da colonização, o garimpo de pedras e minerais preciosos no Brasil permanece sendo um gerador de tensões e conflitos sociais, em especial nas regiões norte e centro-oeste do território nacional. A ilusão de um enriquecimento fácil e rápido no garimpo levou milhares de brasileiros à Serra Pelada nos anos 70 e 80. Junto com o desenvolvimento gerado pelas riquezas arrancadas do seio da terra, surgiram conflitos entre os garimpeiros com comunidades tradicionais, ribeirinhos, comunidades indígenas e de cidades próprias. A região de Serra Pelada passou por um processo de devastação, que, como em outras áreas de garimpo, só contido com o fechamento das lavras e a constante fiscalização do poder público. Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, mostram que nos últimos anos a produção garimpeira apresenta fortes sinais de decadência no Brasil. Ainda assim, o país continua tendo um papel significativo no mercado de produção e comercialização de pedras preciosas, semi-preciosas e minérios. O combate às atividades ilegais ligadas ao garimpo mudou muito a partir da promulgação da Constituição de 1988. Até então, a produção garimpeira era regida pelo Código de Mineração, que autorizava garimpeiros, de forma individual, a comercializar pedras e minérios extraídos em lavras manuais. A Carta Magna instituiu mudanças na legislação, estabelecendo no artigo 174 a atribuição ao Estado de favorecer a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social do garimpeiro. Em 1989, uma nova legislação, a Lei 7.805, criou o regime de permissão de lavra garimpeira, que prevê a criminalização da produção mineral feita sem autorização governamental. Apesar da evolução na legislação, o comércio irregular, o contrabando e o tráfico de pedras preciosas ainda são práticas expressivas e comuns no Brasil. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco no estúdio da TV Justiça. Doutor Ricardo, eu gostaria de começar falando como é a situação hoje do garimpo no Brasil. Bom, primeiro, uma observação que é importante, você falou no começo do garimpo manual. O garimpo, até 1989, ele era considerado uma atividade rudimentar. Com a Lei 7.805, ele deixou de ser caracterizado por ser uma atividade rudimentar e passou a ser caracterizado pelo tipo de jazimento que ele é trabalhado. Tá? Então, aqueles jazimentos que apresentam uma erraticidade muito grande na geologia, esses jazimentos é que foram destinados à garimpagem. Correto? Então, você hoje não vai mais ter a figura dentro de alguns tipos de garimpo, como ouro, você não vai mais ter a figura daquele garimpeiro do século XIX, aquele que andava com a bateiazinha nas costas. Como a gente viu muito em Serra Pelada. Esse garimpo acabou. Definitivamente, para a área do ouro, ele acabou. E hoje existem ainda muitas áreas de garimpo espalhadas pelo Brasil? Temos algumas áreas significativas. A área mais importante de garimpo que nós temos hoje no Brasil é na região do Tapajós. É a área conhecida, inclusive, caracterizada pela Companhia de Recursos Minerais, do nosso Serviço Geológico, como a Província Mineral do Tapajós. Então, a Província Mineral do Tapajós, ela envolve uma área de cerca de 90 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, é o tamanho de Portugal. Doutor Cássio, e como é a legislação que trata dessa área aqui no Brasil? A legislação que nós temos atualmente é bastante
complexa. Nós temos em um primeiro plano a Constituição Federal, com alguns dispositivos diretamente aplicáveis, como artigo 20, artigo 176 da Constituição, e abaixo dela nós temos hoje um Código de Minas de 1967. Para a atividade de garimpagem, nós temos uma lei específica que regulamenta a permissão de lavra garimpeira e temos uma outra lei que também disciplina a questão do Estatuto do Garimpeiro. Além disso, nós temos portarias do Ministério de Minas e Energia, temos regulamentos editados pelo DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, tudo isso para a área especificamente regulatória. Além dessa área, nós temos uma série de normas também que regem as questões ambientais, tributárias e também trabalhistas. O problema da ilegalidade é muito grande, doutor Ricardo? Ele é significativo. E o departamento ele não tem um foco específico para garimpo. Nós trabalhamos com todo o espectro mineral. Então, nós temos ilegalidade na área de produção de ouro por garimpos, extração mineral, e temos também substâncias de uso imediato na construção civil. Muita produção ilegal de areia, muita produção ilegal de argila, para tijolo, telha. Então, o departamento ele não tem assim uma visão somente focada para a ilegalidade ou a legalidade no garimpo. Certo? Tem todo o espectro. O que diferencia o garimpo da areia, para nós, é o regime de aproveitamento. Um é licenciamento, o outro é permissão de lavra garimpeira. Doutor Cássio, quais são os principais crimes cometidos nessa área? A questão ambiental é uma das mais fortes? Bom, certamente a questão ambiental é uma das mais fortes e uma de maior impacto negativo da atividade de mineração. Só que, além dela, qualquer atividade de extração de minério que ocorra sem o devido licenciamento ambiental e sem a obtenção de outorga junto ao DNPM, ao Ministério de Minas e Energia, é por si só uma atividade ilegal. Então, o garimpeiro, o minerador que obtém esse minério sem ter qualquer um desses dois títulos, ele está usurpando um patrimônio público, porque os bens minerais são bens da União, e com base nisso, ou por conta disso, quando ele realiza essa atividade sem esses títulos, ele está fazendo essa usurpação. Além disso, quando a atividade de garimpagem ilegal está associada a outras práticas ilegais, podem acontecer também um sequenciamento de crimes, né? Então, essa extração ilegal de minérios pode estar associada eventualmente à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, em regiões mais remotas, assassinatos, enfim, é uma situação bastante complexa. E quem é que fiscaliza isso, doutor Ricardo? O departamento ele tem a competência de fiscalizar a atividade legal. Tá? Então, nós temos poder de polícia dentro das áreas legalizadas. As áreas ilegais, quando nós tomamos conhecimento, nós denunciamos à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal na forma da lei. Quando o departamento oferece uma denúncia ao Ministério Público, ele também já com estudos prévios, nós informamos se aquela atividade ela pode vir a ser tornada legal se ela apresentar, num primeiro momento, uma possibilidade, uma sustentabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, quando é constatado isso, isso é orientação nossa, nós oferecemos a denúncia ao MPF e informamos, olha, a atividade, ela é uma atividade sustentável, técnica, econômica, ambiental, e o departamento pode contribuir com a formalização dessa atividade. Agora, o Ministério Público é que vai tomar a decisão se vai entrar nessa linha ou vai determinar o fechamento com a autoridade policial e tudo. Complementando um pouco a fala do Dr. Ricardo, a nossa Constituição estabelece que, no seu artigo 23, que União, Estados e municípios são competentes para fiscalizar a atividade de mineração no território nacional. Tá? Isso estabelece, obviamente, uma complementação da atuação desses entes federativos. Mas o balanço federativo no nosso país, como é bem sabido, nem sempre
acontece da forma mais harmônica possível. Então, nós temos atualmente uma União que tem a capacidade orçamentária de fazer a fiscalização, mas não tem a capilaridade para isso. Nós temos estados e municípios que têm a capilaridade, mas eventualmente não têm o orçamento suficiente. No plano institucional, ou seja, no plano não da organização político-administrativa do Estado, nós temos, além do DNPM, uma série de órgãos que podem atuar na fiscalização da atividade garimpeira ou na atividade de mineração ilegal. Então, eventualmente, o Exército exerce esse papel nas regiões de fronteira. Nós temos a Receita Federal, eventualmente, quando essa atividade ilegal está associada a outros crimes que afetam o patrimônio público. E, enfim, o próprio IBAMA, os órgãos de preservação ambiental estaduais também podem fazer essa fiscalização. Porém, a grande verdade é que a fiscalização da atividade garimpeira é bastante complicada, né? Porque essa é uma atividade que ocorre geralmente em zonas bastante remotas do nosso país, onde o próprio poder público tem bastante dificuldade de acessar. Então, mas apesar disso, nós temos algumas iniciativas, não do campo específico da atividade de mineração, que podem vir a complementar ou então fortalecer a atividade de fiscalização dessas atividades, né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma série de iniciativas protagonizadas pelo Ministério da Defesa que buscam tanto revitalizar a indústria de defesa ou instituir sistemas de fiscalização das nossas fronteiras, do território nacional, que eventualmente podem vir a aumentar a capacidade do Estado em assimilar, em visualizar essas irregularidades. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre garimpo irregular. Doutor Cássio, como é o mercado clandestino de ouro e de pedras preciosas? Existem basicamente dois mercados, né? Existe um mercado nacional e existe um mercado internacional de comércio de pedras preciosas, né? Estamos falando dos mercados clandestinos. O mercado nacional ele é constituído basicamente por garimpeiros legais ou ilegais que se estabelecem nessas regiões remotas e começam a implantar lá a sua atividade, a desenvolver lá a sua atividade. Em torno dessa região, em torno dessa atividade, acaba havendo uma atração dos habitantes da localidade, que muitas vezes não tem nenhuma condição socioeconômica, não tem nenhuma perspectiva de emprego local e acabam sendo atraídas para essa atividade ilegal. E, habitualmente, o que se vê nas notícias é o estabelecimento realmente de uma quadrilha ou de uma máfia, pode-se dizer assim, que é voltada a uma divisão do trabalho para a atividade de extração e também de uma repartição de lucros. Essas máfias, essas quadrilhas podem ser mais ou menos complexas dependendo do garimpo, dependendo da localidade. Então, eventualmente, a elas pode estar associado uma outra série de crimes, como lavagem de dinheiro, eventualmente. Mas eu não saberia dizer qual que é a composição exata que nós temos aqui no país. Sob a ótica constitucional, nós temos uma dificuldade no setor da mineração, porque, diferentemente do setor de petróleo, por exemplo, não é competência pública o pós-lavra. Então, quer dizer, no petróleo, uma vez extraído o hidrocarboneto, o poder público ainda pode regular as atividades de refino, de transporte marítimo, de distribuição, etc. No setor mineral, não. Uma vez lavrado o minério, a propriedade da lavra, o produto da lavra, se converte em propriedade do particular. Então, existe uma dificuldade do poder público, ou existe uma limitação à atividade do poder público de disciplinar o que acontece depois que o minério é extraído do solo. Não se pode regulamentar com tanto afinco quanto se regulamenta
a pesquisa, a lavra e a garimpagem. Então, sob essa ótica constitucional, existe uma limitação que talvez dificulte a própria atuação do poder público nessa fase de comércio mineral. O que a legislação fala sobre garimpagem em área indígena ou em unidade de conservação? Atualmente, nós não regulamos ainda, ou não editamos a lei complementar que é exigida pela Constituição Federal para que possa haver atividade de mineração, garimpagem, até mesmo de aproveitamento hidráulico em terras indígenas. Então, por falta dessa regulamentação, qualquer atividade garimpeira ou de mineração em terras indígenas é ilegal, né? Agora, em áreas de preservação, unidades de conservação, dependendo da categoria ambiental daquela região, pode-se admitir ou não a atividade mineradora ali. Obviamente, quando isso ocorre, é submetido a toda uma avaliação e uma fiscalização dos órgãos ambientais para que aquilo dali, ou aquela atividade, não fira o próprio patrimônio ambiental que se busca preservar naquela localidade. Doutor Ricardo, falando aqui em questões ambientais, como o doutor Cássio estava falando, existiam muitos problemas de contaminação de mercúrio. Como é que isso é fiscalizado para que não aconteçam mais? Na atividade garimpeira, não há um projeto. Então, não existe um método de lavra e não existe um método de beneficiamento. Toda essa caracterização vai ser dada na parte que contempla o estudo ambiental da atividade. Então, tudo isso vai ser regulado pelo órgão ambiental. Quem vai fiscalizar essa parte especificamente é o órgão ambiental. Correto? Então, o departamento ele não interfere, não tem como interferir. Eu não recebo, no caso de uma concessão de lavra, eu recebo um projeto informando como aquela lavra vai se desenvolver, como será o beneficiamento do minério, qual o tipo de contaminante que eu posso usar. Numa permissão de lavra garimpeira, isso não existe, não tem projeto. Então, todo o controle de mercúrio vai ter que ser feito pelos órgãos ambientais. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a posição do Brasil nesse mercado. Qual a importância do Brasil no mercado de pedras e metais preciosos? Em termos de metais preciosos, ele é bastante relevante. Agora, em termos de gemas, o diamante, que é o que coloca o Brasil dentro do Acordo Internacional de Certificação de Kimberley, a nossa participação mundial é muito pouco expressiva. O Brasil abasteceria 30% das gemas coradas no mundo. É razoável pela superfície do país, né? Nós somos um dos maiores países do mundo, nós estamos o nosso território está todo exposto, então nós não temos problema de neve, não temos problema de alagamento, então é razoável que abasteça. Mas o nosso conhecimento sobre a produção oficial de gemas é praticamente nenhum. Bom, a gente começou o programa falando que a legislação é bastante ampla. Para encerrar, gostaria de saber de vocês se ela ainda precisa avançar e em quais pontos seriam necessários esses avanços. Doutor Cássio. O primeiro aspecto que surge aos olhos quando se pensa na regulação da atividade de mineração no país é a antiguidade das nossas leis. Então, para se ter ideia, o nosso Código de Minas atual é de 1967. E atualmente a prática evoluiu, os entendimentos evoluíram, muitos dos aspectos que ele regula já estão um pouco defasados, né? A própria sistemática, a redação da lei é uma redação em alguns pontos arcaica. Então, sob esse primeiro aspecto do nosso Código de Mineração, parece que ele merece uma reforma, tal como vem sendo proposto. Temos aí aproximadamente 4 ou 5 PLs que estão tramitando, que se dedicam a atualizar essa legislação. Só que, além disso, nós temos muitos atrasos, tanto do ponto de vista da sistematização da legislação ambiental voltada, como também das normas que são aplicáveis à proteção do trabalhador que está empreendido numa jazida, num garimpo. Não em todos, mas sim em alguns aspectos o Código de Mineração está bastante defasado. Talvez não ele especificamente, mas diversas práticas.
Então, atualmente, nós temos uma nova concepção, né, uma nova Constituição sobreveio depois da edição do atual Código de Minas e que instaurou toda uma nova lógica de relacionamento do Estado com a iniciativa privada e com determinados setores que são de competência pública. Então, se a gente pegar, por exemplo, a própria constituição do DNPM na figura de uma autarquia, mas que leva o nome de departamento, é uma herança, talvez um dos grandes fósseis do setor. Então, hoje nós temos um setor de mineração que não tem uma agência reguladora. Nós temos um departamento que talvez tenha, por conta disso, uma natureza até híbrida. Então, ele incorpora funções de política, incorpora funções de regulador, o que é absolutamente contrário ao que seria preconizado por essa nova concepção do Estado regulador. Por outro lado, ou adicionalmente, nós temos ainda o último setor a admitir recurso hierárquico do departamento para o Ministério é o setor de mineração. Nenhum outro setor regulado do país opera com isso. Então, se nós pensarmos em aviação civil, transportes, petróleo, energia elétrica, qualquer decisão final da agência ou do órgão regulador não admite recurso para o Ministério, né? O que é absolutamente razoável. O setor de mineração continua com essa prática que precisa ser reformulada. E para o senhor, doutor Ricardo, o que precisa avançar? O Código ele vem evoluindo ao longo dos anos. Em 1996, teve uma evolução grande no Código, várias alterações que foram feitas, que não foram regulamentadas até hoje. Quer dizer, o problema não é o Código, a lei foi feita, a regulamentação é que não aconteceu. Então, desde o início, desde 1934, quando o departamento foi criado, que foi quando o Getúlio Vargas criou o Código de Mineração e o departamento para executar o Código, que nunca dotaram o departamento da estrutura suficiente para atender ao que a legislação determina. Isso não é choro de servidor público. Se você for ver, o departamento hoje conta com pouco mais de 1.000 servidores administrativos e técnicos para cuidar de 8.500.000 km² de centenas de substâncias minerais extraídas das várias maneiras. Então, que o código precisa de uma atualização, precisa, mas eu não considero ele ultrapassado e atrasado. E teve agora o governo teve uma iniciativa no ano passado de alteração do código, né, do marco regulatório. Agora é esperar que esse novo código, né, essa nova face do código, seja aprovada pelo Congresso, sancionada e que lei o Brasil, você sabe que o Brasil tem muitas. Mas se você não dotar os órgãos fiscalizadores da estrutura mínima, não vai adiantar nada você ter uma lei. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça e nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com o Dr. Cássio Ribeiro, advogado especialista em Direito Minerário e com o coordenador de ordenamento da extração mineral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Ricardo Paraíba. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!